Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Quanto tempo que não via vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Cruzada dos Militares Espíritas de Natal, através das redes sociais ainda, devido ao isolamento social. É com grande alegria que iniciamos as atividades da noite de hoje. Antes, gostaria de dar alguns avisos. Nossa casa continua com os estudos e algumas atividades virtuais. Toda sexta-feira temos as reuniões públicas, sempre às 19h15. Aos sábados temos uma nova atividade, o estudo do livro Não Sofra Assim, por Elizabeth Diniz, nossa querida presidente Betinha, sempre às 17 horas. Estamos transmitindo toda a nossa programação pelo canal da Seridó Espírita, da TV7, Rédio 7 e também pelo Facebook da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Agradecemos aos nossos parceiros Seridó Espírita e TV7. Pedimos que você se inscreva no canal para acompanhar as atividades da nossa casa e também dos nossos parceiros. Se inscreva, ativa lá o sininho para sempre que a gente tiver alguma nova atividade, as palestras de sextas-feiras, vocês estarem acompanhando sem perder. Esse ano, a Cruzada dos Militares Espíritas de Natal está fazendo 71 anos. Ela foi fundada no dia 9 de outubro de 1949, 5 anos após surgir o primeiro núcleo da Cruzada Militar Espírita no Brasil. Todo mês de setembro, a Cruzada realiza a Jornada Maurícia. Ela é realizada em homenagem ao patrono espiritual da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal, o capitão Maurício. Palestras serão promovidas durante esse mês de setembro, através do Facebook da Cruzada, TV7, pelos canais no YouTube e Seridó Espírita, com o objetivo de abordar reflexões profundas sobre a atualidade, os desafios do cotidiano, a busca por um caminho mais justo, de paz e equilíbrio em direção à evolução espiritual de todos por meio da autotransformação moral. O tema central da Jornada Maurícia deste ano é Desafios de uma Nova Era, que já foi abordado palestras com Sandra Borba, com Aldemir Neves. Hoje é a de Igor Mateus, com o tema Buscar a Serenidade na Era da Ansiedade. E na próxima sexta-feira, o tema é Tempo de Despertar Consciência e Consolar Corações, com Silvio Romero, de Pernambuco. Neste momento, então, nós vamos chamar os nossos queridos amigos Tânia e o Alisson para cantar para a gente. Sejam bem-vindos, Tânia e o Alisson. Seu som está desligado. Oi, e agora? Oi, Camila, obrigado. Agora está certinho. Chegou tudo? É uma alegria imensa rever vocês. Muito obrigada. Nossa. Muito obrigada. Agora vamos ouvir Tânia e o Alisson. Vamos lá. Vamos cantar essa música de Alisson que vai entrar no próximo CD, nosso terceiro trabalho autoral, Nos Bastidores da Obsessão. Não venha me dizer o que fazer, pois esses pensamentos não são meus. Se há tempos atrás te fiz sofrer, perdoa, irmão, pois já não lembro mais. Se existe a sintonia entre nós, por que potencializar rancor? Mais vale perdoar e evoluir, seguir em busca do amor.
pois só o amor conduz à paz que já não tens. Onde está o bem que havia em você? Se satisfaz ao obsediar alguém, perdendo tempo de viver, fazendo bem. Busque o que há de bom em ti para influenciar alguém, pois não se paga mal com mal, maior é a força do bem. Procure a luz dentro de ti e se permita perdoar. Esqueça a obsessão, encha de amor seu coração e encontre a luz. Busque o que há de bom em ti para influenciar alguém, pois não se paga mal com mal, maior é a força do bem. Procure a luz dentro de ti e se permita perdoar. Esqueça a obsessão, encha de amor seu coração e encontre a luz. Linda música, muito bom sempre ouvir vocês. Obrigada. Fiz essa música, Camila, porque durante todo esse mês de setembro estamos trabalhando aí, não é, fortalecendo ainda mais o Setembro Amarelo. E aí, como nós acreditamos, né, em vida após a morte, que não existe morte, na verdade, e que existe a obsessão não só de desencarnados, né, mas também de encarnados. Temos que acreditar e fortalecer a fé de evangelização, principalmente no nosso caso, através das músicas. E uma dica: em tempos de pandemia, evangelho é todo dia. É com você, Camila. Tá certo, muito obrigada. Vamos agora realizar nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade deste encontro maravilhoso. Que Ele proteja e ilumine cada um em seu lar, com muito amor, com muita paz, com esperança, com fé, sempre acreditando que dias melhores virão. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida que perdoamos a todos os que nos têm ofendido. Que não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Agora vamos convidar o nosso irmão e amigo Igor Mateus, trabalhador espírita, com o tema da noite: buscar a serenidade na era da ansiedade. Será que é fácil, Igor? O seu som está desligado. Oi, Camila. Diz que nesses tempos de pandemia essa é a frase que tem sido mais pronunciada, né? O seu som está desligado. Boa noite, um abraço, uma alegria estarmos juntos. Vamos ver, né? Vamos refletir ao longo da noite de hoje, se é fácil, se não é fácil, tentar fazer algumas reflexões sobre essa era da ansiedade e sobre como é que a gente pode buscar alguma ajuda com os nossos universitários para trilhar esse caminho da serenidade, né? Eu queria agradecer demais. Então, seja muito bem-vindo, espero que você consiga nos ajudar a encontrar a serenidade nesse momento, que não é fácil, né? A tendência é que os transtornos mentais aumentem cada vez mais devido a essa pandemia e toda essa transição que estamos passando, né?
É isso mesmo, minha amiga. Vamos lá, que essa noite seja uma noite que coloque mais um elemento, né, na nossa intimidade que nos favoreça nesse caminho, né, que todos nós estamos trilhando. Alegria revê-la, viu? Igualmente, Igor, um abraço. Um abraço. Ó, eu tô vendo aí que o papai e a mamãe também estão aí, já mandando um abraço. Olha o nosso amigo Almir, um abraço, meu amigo. Bom, meus queridos, eu queria dizer da alegria de estar de volta à cruzada, virtualmente, né? Já nesses tempos de pandemia, estivemos em mais de uma ocasião participando das atividades da casa, né? Inclusive com muita alegria do programa do Voar Voar, com Tânia e o Alisson, que são amigos sempre muito queridos e que para mim é sempre uma honra, uma alegria muito grande participar, né, estar com eles em atividades juntos. Fiquem tranquilos os amigos que daqui a pouco Tânia e o Alisson vão vão participar também junto com a gente vai pedir ajuda a esses amigos muito queridos ao longo da nossa fala. Então, vou aqui buscar o apoio dos nossos slides para que a gente possa trazer algumas imagens, algumas reflexões dentro desses desafios de uma nova era, uma temática muito bem escolhida pela equipe da Cruzada para essa 23ª Jornada Maurícia. Para mim é uma alegria ao longo dos últimos anos estar sempre presente na jornada, uma honra muito grande fazer parte desse momento, carinhosamente receber o convite de todos os amigos que fazem a cruzada. Betinha, minha amiga querida, um abraço muito forte e carinhoso, que em breve a gente possa dar esse abraço pessoalmente, já, quando a gente conseguir superar definitivamente esse momento. E depois das falas da nossa querida Sandríssima, não é? Que nos falou sobre o Evangelho como roteiro na edificação de um novo mundo, e do Aldemir Neves, refletindo sobre a temática central da jornada, a gente ficou com essa tarefa singela, fácil demais, como a Camila falou, para não dizer o contrário, né? De refletir sobre o tema buscar a serenidade na era da ansiedade. Que Jesus nos abençoe para que a gente possa trazer aí algumas reflexões, algumas provocações, e que a noite seja uma noite que nos impulsione para frente, para a busca, né, do Evangelho e da presença de Jesus junto a cada um de nós e aos nossos lares, porque nesse momento estamos todos unidos através da magia da tecnologia, conectando os nossos corações e as nossas emoções ao coração e à emoção do nosso querido Mestre, Jesus. Muito bem, meus amigos, mas de fato, como a Camila, a gente já tinha adiantado, né? A gente vive realmente tempos complexos e, de fato, vivemos nessa era da ansiedade. São muitos os conflitos, são muitos os dilemas, e os conflitos e os dilemas que já existiam, claro e evidentemente, se viram nesse contexto da pandemia pela qual nós estamos passando, se viram de alguma maneira amplificados, né? Nós tivemos que lidar mais diretamente com determinados desafios que já faziam parte da nossa vida, mas que em tempos de pandemia se tornaram ainda mais fortes e mais necessários de serem enfrentados por cada um de nós, né? E quando a gente pensa nessa era da ansiedade, nós nos lembramos aí quando estávamos pensando na organização do nosso material, do personagem aí do nosso inesquecível Charles Chaplin, que já há algumas décadas satirizava a questão dos tempos modernos, da industrialização, de uma certa correria que a era das máquinas, né, que o processo de industrialização trouxe, meio que de alguma maneira sendo engolido pelo rolo compressor das engrenagens e desejando, né,
ter uma certa tranquilidade no meio daquele aparente caos, mas talvez o Charlie Chaplin, né, ou o seu personagem imortalizado nessa fantástica obra Tempos Modernos, não imaginasse que a coisa poderia ainda ficar mais desafiadora. E muitas vezes nós acabamos nos perguntando, será que nós estamos vivendo tempos modernos? Ou será que nós estamos vivendo realmente tempos estranhos? Qual seria a reação do personagem aí do Chaplin se ele contemplasse os nossos tempos modernos? E essa correria meio desenfreada que em muitos momentos tem nos colocado aí como o personagem que ilustra a nossa tela, meio que de cabeça para baixo, meio que de ponta cabeça, tendo que lidar com uma série de situações e tendo que ser muito mais do que o personagem de tempos modernos, multitarefa. De fato, muitas vezes parece que a situação está meio fora de controle e em muitos momentos a gente se vê aí meio que de cabeça para baixo, tendo que lidar com uma série de questões. É a era da ansiedade, que se naquela época já nos convidava a reflexões profundas, agora, na contemporaneidade, ainda muito mais. De fato, meus caros amigos e minhas caras amigas, ganhamos em agilidade, nessa verdadeira era da velocidade, nessa era da informação. Eu coloquei aí de brincadeira um personagemzinho aí do The Flash, né? Uma contribuição aí, uma inspiração do nosso Andrezinho aí para colocar um tom evangelização, um tom, né, para conversar aí com a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil no nosso bate-papo, mas de fato a gente vive meio que essa síndrome do The Flash, né? A síndrome do The Flash, onde a gente está o tempo todo meio que correndo atrás do tempo. E muitas vezes, quem de nós que não estamos aqui nessa live, nesse momento, refletindo juntos, em algum momento já não falou a emblemática frase, mas é porque o tempo tem passado rápido demais. E aí, se a gente pudesse dar o direito de resposta para o tempo, o que é que será que ele responderia? Hein, Suzy, amiga, o que é que será que o tempo responderia? E aí, talvez o tempo respondesse assim: pare de correr atrás de mim. Será que não é você que está correndo demasiado atrás de mim e eu fujo de você, e fugindo de você, acabo gerando a impressão de que as coisas estão acontecendo rápido demais, mas o meu segundo continua sendo um segundo, o meu minuto continua sendo o mesmo minuto, a minha hora continua sendo a mesma hora, é a mesma sucessão de eventos que aconteciam desde a época dos tempos modernos, do Chaplin, muito antes, desde a mais remota antiguidade, e, no entanto, hoje parece que o segundo para a gente só está durando meio segundo, que o minuto só está durando meio minuto, e que o dia passa ligeiro demais, e a gente começa a se perguntar necessariamente por quê. E aí, a reflexão é mais do que oportuna e imprescindível de ser feita. Mas será que essa pressa danada de ter que chegar em algum lugar não está nos impedindo de contemplar a beleza escondida por detrás do percurso de caminhar? Será que em nome dessa correria desenfreada para chegar em algum lugar, para realizar alguma coisa cada vez mais rápido, nessa era da informação realmente já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, a gente sem querer querendo ou sem perceber, perdeu o prazer de refletir sobre o processo da caminhada, sobre o percurso, sobre a importância do percurso. E a gente meio que, se não tomar cuidado, numa frase que a gente utiliza muito, inclusive nas nossas formações de trabalhadores espíritas, a gente precisa ter cuidado para a gente não entrar no piloto automático. E
é uma reflexão muito pertinente que a gente precisa fazer, porque isso tem tudo a ver com essa reflexão sobre a ansiedade e sobre a era da ansiedade que nós estamos vivendo, que, claro, meus amigos e minhas amigas, a doutrina espírita, inclusive, é uma doutrina que nos chama muito à responsabilidade e já vai nos dizer que se a era é a era da ansiedade é porque nós estamos transformando-a nessa maneira. A responsabilidade é nossa. Então, será que a gente não entrou no rolo compressor do piloto automático e vai nessa correria desenfreada para ter que chegar, para ter que fazer, para ter que realizar, e muitas vezes, na pressa de ter que chegar a algum lugar, a gente está perdendo a oportunidade de valorizar o caminho que nos conduz até esse lugar. Então é preciso estarmos atentos, que se acenda um sinal de alerta em cada um de nós. Essa é a primeira provocação que a gente faz. Vamos fazer algumas ao longo dessa noite, para que a gente não se deixe entrar aí, ative o piloto automático e vá vivendo a nossa vida desse momento. A gente talvez precisa, não é, Eliane, parar um pouquinho de lutar contra o tempo, nessa corrida desenfreada que a imagem nos sugere, e fazer com que o tempo trabalhe a nosso favor, voltar a fazer as pazes com o tempo. A Tânia e o Alisson cantavam na sua canção inicial e falavam sobre a importância do perdão, da reconciliação. Talvez a gente precise realmente se reconciliar com o relógio. E aí vocês podem dizer assim, mas nós somos constrangidos a isso. De fato, talvez sejamos. Mas a reflexão continua oportuna, continua necessária, senão a era da ansiedade vai estar cada vez mais presente e influenciando a nossa vida nos muitos transtornos, nos muitos dilemas e nos muitos problemas com os quais a gente acaba tendo que se haver. Talvez uma grande parte deles, vejam só aqui, Betinha e amigos queridos, o engenheiro aqui se arriscando a trazer algumas noções mais do campo da psicologia, que pretensão a minha. Talvez a gente precise refletir sobre a importância de ressignificar a forma como a gente está lidando com essas questões. Hoje tudo é muito rápido, tudo é instantâneo. A gente vive a era do instantâneo, né? A gente tem hoje o WhatsApp como o grande símbolo disso. Talvez esse seja realmente essa seja uma das grandes transformações que tem acontecido. A gente está acostumado à era do instantâneo. Tudo tem que acontecer ali rapidamente, naquele momento. Eu mando uma mensagem e eu já fico ali na expectativa para saber se a mensagem foi visualizada. Vi vários memes pesquisando aí, imagens e coisas que eu sempre gosto de trazer para as nossas apresentações, não é? E uma daquelas que a gente vê muito, inclusive nas redes sociais, inclusive, que são um elemento importante diante de todo esse contexto, é aquela coisa, né, que diz que uma das piores afrontas que você pode fazer hoje em dia, dentro desses tempos modernos, dentro dessa era tecnológica, dessa era instantânea que a gente vive, é visualizar uma mensagem e não responder. Gera uma intriga. A gente pode ter uma briga que dure a encarnação toda e vai ser cobrado. Mas, Tânia, eu mandei uma mensagem para você e apareceu aqui os 2 tracinhos. Você visualizou. Por que você não respondeu? E aí, talvez a gente avança mais na frente, a gente precise pensar se tudo isso realmente não está, se a gente não está passando do ponto, se a gente não está exagerando, se a gente não está perdendo alguns prazeres importantes, alguns aprendizados importantes. Então, na charge aí, né, a gente vê que antigamente as coisas eram diferentes, né? Se eu queria me comunicar com Tânia e ela estava distante, eu pegava um papel e uma caneta, escrevia uma carta. Eu escrevia aquela carta, depois eu ia procurar um selo, colocava no envelope, selava a carta,
Já um pouco mais antigamente, essa carta era entregue a um mensageiro que ia a cavalo entregar a correspondência no seu destino. Depois surgiram as empresas aí de correios que foram modernizando um pouco essa questão, né? Mas demorava um tempo até que essa carta pudesse chegar até o destinatário. A Tânia ia abrir a carta junto com o Alisson, dizer assim, nossa, que maravilha, uma carta do nosso amigo Igor, ele está dando notícias aqui sobre como estão as coisas, está falando do Andrezinho, que está tudo bem com o Andrezinho, com a Eneide, que a família está muito bem, que coisa boa, Alisson, olha só, o Igor mandou notícias. E aí, ele está pedindo aqui também para que a gente mande notícias para ele. Vamos escrever de volta. E aí, a Tânia e o Alisson se colocavam ali para escrever uma carta de volta. Meu amigo Igor, que alegria quando nós recebemos a sua correspondência. Foi uma maravilha saber que está tudo bem com você e com os seus queridos. Aqui também está tudo bem. Estamos seguindo com as nossas atividades, esperando o momento em que nós possamos nos reencontrar. Receba o nosso abraço e o nosso carinho, atenciosamente, Tânia Soares e o Alisson Santos. Fecha a cartazinha no envelope, coloca o selo, bota nos correios e espera um tempinho até que o Igor lá possa receber de novo a resposta. Eneide, André, chegou carta aqui da Tânia e do Alisson, eles responderam. E aí, era assim que a gente se comunicava. É claro, meus amigos e minhas amigas, que eu não estou com isso advogando o retorno a uma época, né, do passado, com um saudosismo exagerado, porque o avanço e o progresso fez com que a gente tivesse, de fato, recursos mais rápidos para a comunicação. Então, nós não estamos aqui demonizando a tecnologia e dizendo que a tecnologia não cumpre um papel importante. Mas a gente sempre diz que a tecnologia ela tem que ser utilizada como ferramenta para nos aproximar, para facilitar a nossa vida, e não para nos distanciar ou acabar muito mais nos oprimindo do que facilitando. Então, hoje, a gente fica ali, angustiado. Tem aplicativo nos nossos smartphones hoje, que eu também os tenho, utilizo bastante. Sou uma pessoa que gosto da tecnologia, que sou envolto nessa questão. A tecnologia está permitindo que a gente possa fazer a nossa jornada Maurícia. Nesse momento, agora, nós estamos utilizando a tecnologia para a sua real finalidade, sem dúvida nenhuma. Mas hoje a gente tem aplicativos aqui que monitoram o nosso tempo de tela. Porque muitas vezes, nessa síndrome do imediatismo, a gente passa muito mais tempo olhando para pessoas nessa telinha aqui, escura, do que propriamente no relacionamento pessoal, humano. É claro que agora a telinha escura ajudou bastante nos tempos da pandemia, mas quando tudo isso passar, é importante que a gente ressignifique a importância de um abraço, de uma conversa pessoal, de um gesto de carinho feito, né, do reencontro, que é extremamente importante. Então, talvez essa era tecnológica acabou amplificando determinadas tendências que a gente tinha e a ansiedade acabou se fazendo mais forte, porque acaba sendo uma eternidade enviar um WhatsApp para uma pessoa e ela demorar mais de 15, 20 ou 30 minutos para responder. A gente precisa ter cuidado com isso, meus amigos. Talvez nós estejamos precisando reaprender a arte de esperar. Sabe? Sabe aquela coisa bacana chamada esperar? Esperar. Cultivar o hábito agradável e prazeroso da espera. Como, por exemplo, no magno exemplo da natureza, o processo de gestação nos oferece. 9 meses ali por via de regra, acalentando um serzinho dentro da sua organização, para que só depois a mãe possa contemplar e encontrar o seu filho ou a sua filha. Claro,
A tecnologia também nos ajudou. Hoje tem ultrassonografia 3D que dá para ver o rosto da criança quase que nitidamente. Dá para ter uma ideia, dá para saber algumas coisas. Mas aquele encontro, aquele primeiro abraço, aquele aconchego, o tempo da espera vai ser importante, vai ser necessário e a gente não tem como deixar. Então, esperar a resposta de um e-mail ansiosamente, não é, Suzy? Esperar aquela resposta do e-mail. Será que o convite vai ser aceito? Será que ele viu? Quando é que vai responder dizendo que sim ou que não? Será que chegou? Será que não caiu na caixa spam? Vou mandar de novo, vou mandar umas 2 ou 3 vezes só para constar. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. E aí, mais uma vez, não é que a gente esteja dizendo que a ansiedade necessariamente é algo ruim, da qual a gente precisa se livrar. Dentro de determinados limites, ela pode até ser positiva. Como, por exemplo, o garotinho aí, não sei se é um garotinho ou uma garotinha, mas que olha para a barriga ali da mãe, sabe que vem um irmãozinho, uma irmãzinha ali, e diz assim, nossa, que ansiedade para conhecer o meu irmãozinho ou a minha irmãzinha, como será que ele será ou ela será? Será que vamos nos dar bem ou não? Ai, como mal posso esperar para poder vê-lo, para poder acalentá-lo também nos braços. Então, a ansiedade da mãe, muito mais ainda. Então, não é que a ansiedade seja uma coisa que tenha que ser eliminada, que seja necessariamente algo ruim. Como grande parte das coisas da nossa vida, o nosso grande problema é o exagero. É quando a gente exagera na dose. É quando a gente amplifica demais as coisas. É quando a gente acaba extrapolando os limites. E aí, todas as vezes que a gente extrapola os limites, a vida nos cobra. Normalmente, ela nos cobra de que maneira? Na cota do recurso de aprendizado mais eficaz, pelo menos nesse nosso nível de espíritos ainda necessitados das expiações e das provas, que é através do sofrimento. Esse processo de pandemia que nós estamos vivendo é um grande exemplo disso. Eu costumo dizer, tenho costumado dizer, meus amigos, essa é uma das provas incontestes de que Deus está nos dando, olhando para a gente, dizendo assim, olha, eu estou com as rédeas da humanidade nas minhas mãos. E na hora em que precisar de uma intervenção minha, ela virá. E qual é o grande recado que esse processo de pandemia nos traz? A necessidade da parada estratégica. Todos nós nos forçamos a parar. Para fazer uma reflexão, para refletir, para ver se a gente não estava realmente mergulhado no meio desse rolo compressor. Um recado que a vida nos dá, uma oportunidade que a vida nos deu, para a gente sair do piloto automático, como a gente falou. Porque todas as vezes em que a gente ignora esses recados sutis que a vida vai nos dando, a lição da dor se apresenta como um recurso imperioso para nos trazer de volta para o equilíbrio. Muitas doenças, inclusive, sabemos nós, inclusive os transtornos de ansiedade, os mais diversos, são um recado que a nossa organização íntima está nos dizendo, olha, você está passando dos limites. Ou você para por bem, ou então eu vou me ver obrigado aqui a fazer com que você pare por mal. E parar por mal é sempre muito mais complicado do que parar por bem. Talvez um dos nossos grandes aprendizados, então, seja esse. Aprender a parar por bem. E aí, quando isso não acontece, vem o sofrimento, fazendo com que a gente possa ressignificar determinados pontos importantes da nossa vida. E talvez o exagero é o reflexo ainda da nossa falta de capacidade, de condição, de colocar em prática aquela lição que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos nós, extremamente desafiadora, que o Espírito Lacordaire, salvo engano, nos apresenta dentro do conteúdo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando ele nos apresenta a questão do bem e do mal sofrer.
talvez grande parte dos nossos transtornos de ansiedade, das razões pelas quais se estabelece essa era da ansiedade dentro da nossa contemporaneidade, é porque a gente ainda não conseguiu aprender essa preciosa lição que o Evangelho nos traz sobre a maneira correta de se relacionar e de interpretar os momentos de dor como lições preciosas que tendem a fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça. E aí é impossível não me lembrar de uma canção muito bem interpretada pelos nossos queridos amigos Tânia Soares e o Alisson Santos, que é um exemplo dos muitos convites que a vida nos traz em vários momentos, como se simbolicamente ela estivesse dizendo para a gente, sussurrando nos nossos ouvidos: não sofra assim. Querido Igor, ninguém consegue viver sem sofrer, pois provas sempre irão existir. Porém, podemos sempre escolher estacionar ou evoluir. Estamos presos às viciações, se alimentamos mágoas e rancor. Séculos de dor podemos evitar, se praticarmos o perdão e as ofensas esquecer, modificando o padrão que há tempo só nos faz sofrer. Sofrer às vezes dói em quem não quer compreender o bem e o mal. Sofrer, saber sofrer indispensável é. Lições que a dor vem nos oferecer. Soprar aos quatro ventos sua dor, esperando com isso a atenção. Não te faz santo, só te faz sofrer, alimentando assim a ilusão que essa dor te salvará, sem querer te sacrificar. Se reformar, buscar transformação, não sofra assim. Fugir da dor não vai te proteger, a paz tem que estar dentro de você. Se conhecer a solução para evoluir, não sofra assim. Desconstrução leva a transformação, conhecimento traz libertação. A tua dor não é maior que a de ninguém, não sofra assim. Desapegar é libertar da dor. Felizes os que choram, pois serão aliviados ao ter a transformação. Vencendo o egoísmo vai saber sofrer, enfim. A dor faz parte do viver, não sofra assim. A dor faz parte do viver, não sofra assim. A dor faz parte do viver, não sofra assim. E muito bem. E é isso, né? O ansioso, ele acaba, no mínimo, sofrendo uma vez, que é esse sofrimento, que é o contraste da proposta do bem sofrer que o Evangelho nos traz, que é o sofrimento por antecipação. Pode até ser que o objeto da sua preocupação nem se concretize, mas quando você se deixa exagerar nos sintomas da ansiedade, você, no mínimo, já tem um sofrimento garantido, que é o sofrimento por antecipação. No mínimo, você sofre uma vez, você pode sofrer duas. Então, se o sofrimento, em alguns momentos, né, se a dor, nos dizem os orientadores espirituais, em algum momento é inevitável, mas o sofrimento é sempre uma opção nossa. E a palavra de ordem, meus caros amigos e minhas caras amigas, é o equilíbrio. É claro que muitas vezes a gente se vê assim meio que como um equilibrista de pratos, né? Tentando equilibrar
as várias dimensões e as várias vertentes da nossa vida, mas não há outra palavra que a gente possa trazer nesse momento da nossa conversa para a reflexão que não seja a palavra equilíbrio. Essa é a nossa grande busca, é isso realmente que nós estamos buscando, e o equilíbrio nunca foi tão necessário, notadamente nessa era da ansiedade, com todas essas questões que a gente já comentou. E aí, a pergunta naturalmente se estabelece. E nessa era, então, nessa contemporaneidade, com todos esses desafios da modernidade ao quadrado, não é? Uma modernidade muito mais desafiadora que a modernidade lá dos tempos modernos do Chaplin, qual é o ponto de equilíbrio? Se a palavra de ordem é o equilíbrio, qual é o ponto de equilíbrio? Que palavrinha mágica pode nos ajudar a tentar, de alguma maneira, nos equilibrarmos no meio de todo esse contexto desafiador que a gente vive, especialmente nesses tempos de transição planetária em que todos fomos chamados a viver. E aí a gente já diz aqui que a palavra de ordem, que o ponto de equilíbrio é exatamente essa palavrinha mágica que já deu título aí à nossa reflexão e à nossa palestra, chamada de serenidade. Em tempos de ansiedade, nunca foi tão necessária a busca pela serenidade. E a gente coloca, então, aí a serenidade nessa balança. Vejam também mais um momento aí em que o engenheiro se arrisca a trazer algumas concepções que escapam da racionalidade com que ele está acostumado. A serenidade eu coloquei dentro dessa nossa abordagem como ponto de equilíbrio. Sendo, então, a serenidade, ou não sendo a serenidade, necessariamente a antítese da ansiedade, o oposto da ansiedade, o contrário da ansiedade, mas sim o seu ponto de equilíbrio. Que a balança fica descompensada e exatamente quando a gente, na nossa vida e no nosso cotidiano, enche mais o prato da ansiedade com as preocupações, né, e com todos os dilemas do cotidiano, e aí na hora em que a ansiedade faz pesar esse prato demais, eu me desequilibro. Perco esse ponto de equilíbrio, que é o ponto da serenidade. E aí vocês podem estar se perguntando assim, então, se a serenidade é o ponto de equilíbrio e a ansiedade é o exagero pendendo para um lado, qual seria, então, o outro exagero pendendo para o outro? E a ideia da balança é sempre essa. O bom é o equilíbrio, é quando a gente tem ali uma situação de equilíbrio. Na hora em que um prato pende mais ou o outro, a gente acaba se descompensando. A ansiedade é aquela preocupação exagerada, é aquela alta voltagem, são aquelas pessoas que muitas vezes a gente diz que são ligadas no 220 volts, né? Tudo tem que ser para ontem, eu não aguento esperar, não vai dar, a resposta ainda não veio, visualizou, mas não respondeu. Por que visualizou, mas não respondeu? Ansiedade, essa coisa de não cultivar o hábito da espera. Mas o outro oposto também igualmente é prejudicial, que é, aí as logos estão... Eu vou tirar um pouquinho a minha... Acreditem em mim que está escrito aí, a apatia. Então eu coloquei e propus aqui dentro dessa análise os dois opostos. Um é alta voltagem, é alta frequência, é tudo para ontem, eu quero para ontem, eu não aguento esperar. E do outro lado a apatia, que é o 0 volts. É a falta de energia, é aquela coisa que também não é produtiva para a nossa vida. Com isso, a gente está dizendo que o ponto de equilíbrio significa a gente buscar ali, vivenciar esses elementos dentro de um nível que não atrapalhe a nossa vida. Um pouco de ansiedade em alguns momentos, um pouco de desaceleração em outros momentos, mas que a gente nem puxe o freio de mão de vez, nem fique com o pé atolado, pisado fundo no acelerador. O ponto de equilíbrio. Esse é o nosso grande desafio na vida, sobre as mais variadas vertentes que a gente possa analisar psicologicamente falando. O ponto de equilíbrio, né? Buscar sempre ali o ponto de equilíbrio. Esse é o nosso grande desafio. E a serenidade, então, aparece como uma grande dica
como uma dica preciosa para que a gente consiga chegar lá. E aí a gente traz como uma dica de leitura que a gente buscou trazer para os nossos estudos quando estávamos nos preparando para essa palestra, exatamente um livro muito interessante aí do Robert Gerson, que tem um título muito próximo ao título que foi proposto para a nossa palestra, que é Encontrando a Serenidade na Era da Ansiedade. E casando, então, com essa nossa fala, o autor aborda nesse livro os antigos problemas da ansiedade e do medo, mas sobre uma nova perspectiva, focada, então, no crescimento pessoal, no crescimento espiritual. Então, embora não seja uma obra espírita, mas é uma obra que pode ser muito bem aproveitada, especialmente se você consegue fazer a sua leitura e refletir sobre ela com o embasamento que a doutrina espírita pode nos oferecer. E aí o autor dissipa o mito de que toda ansiedade é ruim. E nos traz, então, uma nova e surpreendente mensagem de que aprender a estar ansioso com as coisas certas, da maneira certa, pode ser, na verdade, o nosso caminho mais direto para a serenidade. Então, não é zerar a ansiedade e mergulhar na apatia, ou extrapolar na ansiedade e não ter nenhum ponto de equilíbrio aí, de contemplar, de poder esperar, mas estabelecer aí o meio do caminho, estabelecer o ponto de equilíbrio, né? E compreender que em alguns momentos a ansiedade ela pode ser importante dentro do contexto da nossa vida, desde que ela seja dosada. A ansiedade, como nós já falamos e repetimos, da mãe que espera o filho, a filha que está nascendo, a ansiedade de reencontrar alguém que a gente já não vê há muito tempo, a ansiedade por retornar daqui a alguns dias presencialmente às atividades da Cruzada dos Militares Espíritas e reencontrar os amigos, essa ansiedade vivida na faixa do equilíbrio, essa espera, mas essa espera que não é uma espera sofrida, que não é uma espera tormentosa, que é uma espera correndo o risco de ser repetitivo aqui, que sabe esperar, que sabe que é preciso dar tempo ao tempo, que sabe que o tempo é muitas vezes um mestre precioso com o qual nós temos lições extremamente importantes a aprender. Então, como diz a turma aí jovem, hashtag fica a dica. E aí, a grande questão é exatamente essa. Vocês poderiam estar me perguntando assim, Igor, beleza, era da ansiedade, estou entendendo todas essas questões que você colocou, realmente a gente vive nessa luta desenfreada, não é? A gente, se não tomar cuidado, está aí andando no piloto automático. Compreendo perfeitamente que o equilíbrio realmente é a grande palavra de ordem, mas a questão é justamente essa. Como encontrar o ponto de equilíbrio? Porque em alguns momentos a gente se sente meio que assim, se equilibrando numa corda bamba, sempre contemplando a qualquer momento o risco e a possibilidade da queda. E aí eu me lembrei automaticamente de uma questão emblemática de O Livro dos Espíritos, a questão, na realidade, o conjunto de questões 919 e 919A, que nós deixamos aí como dever de casa para vocês. Então, peguem aí agora caderninho, lápis e anotem aí, fazer igual o André faz, dever de casa. Ler e refletir profundamente sobre as questões 919 e 919A, principalmente a 919A, que é uma mensagem do nosso querido universitário Santo Agostinho. O Agostinho vai falar nessas questões sobre o autoconhecimento, porque o Kardec pergunta na 919 aos espíritos, vou dar um spoiler para vocês. Vocês vejam que eu estou antenado com as terminologias da modernidade. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Talvez, recorrendo aí, sendo ousado para reescrever essa questão, Kardec poderia ter perguntado muito bem aos espíritos, qual é o meio prático e mais eficaz para que a gente possa encontrar o ponto de equilíbrio e não mergulhar profundamente
nos sintomas da ansiedade? Valeria a mesma resposta que os espíritos deram. Qual foi a resposta que os espíritos deram? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí, na 919, eu fico imaginando o Kardec dizendo assim, olha, tudo bem, essa máxima é uma máxima conhecida, nós concebemos a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está justamente aí. A receita do bolo que nós desejamos é justamente como mergulhar dentro desse processo do autoconhecimento. Como fazer essa viagem extremamente necessária para dentro de nós mesmos. E aí, a resposta que Agostinho deu, e aí eu não vou dar spoiler da resposta, fica como dever de casa mesmo para vocês, ela vale para o tema do autoconhecimento e vale demais para a pergunta que o nosso malabarista aí está fazendo, como atingir esse estado de equilíbrio, esse estado de serenidade, porque como a Valéria está nos dizendo aí, e eu concordo em gênero, número e grau com você, Valéria, o autoconhecimento nos faz refletir sobre os atos de ansiedade, sobre o quanto de ansiedade ainda existe em nós, se ela está dominada, se ela está dentro dos limites adequados, sim ou não, se eu não estou ultrapassando e extrapolando os meus limites, se isso já não está me fazendo mal. Que na hora em que começa a prejudicar a nossa vida, é preciso que se acenda um grande sinal de alerta. Então, dever de casa para vocês, vamos ver lá o que é que o nosso universitário Santo Agostinho falou sobre essa questão. Sem dúvida nenhuma, uma parte da receita do bolo para equilibrar a nossa vida e caminhar na direção da serenidade está contida no conteúdo da resposta que Santo Agostinho deu a Kardec na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Muito bem. Mas nós fomos também pedir ajuda a outra universitária. Uma universitária realmente que tem na sua série psicológica uma série de mensagens, um volume enorme de mensagens que tratam sobre essa questão. Que, de fato, a série psicológica de Joana de Ângeles é um convite ao mergulho do ser humano dentro de si mesmo. Aliás, um dos livros da série tem esse título, Autodescobrimento, o ser humano diante de si mesmo. Então, dentro da obra de Joana, a gente vai encontrar pérolas preciosíssimas, dicas assim, quentes, valiosas por demais, para que a gente possa encontrar os recursos através dos quais nós vamos chegar nesse ponto de equilíbrio para conseguir estar pacificado no meio do caos. No meio do caos. Abrindo um parênteses para fechar rapidamente e trazer alguns elementos do trabalho, durante muito tempo da nossa vida, nós trabalhamos, e ainda de alguma maneira hoje, vinculados à manutenção. Não é? Eu trabalho na área da eletricidade e durante muito tempo a gente trabalhou vinculado à área de manutenção. Então, eu brincava dizendo que eu era um dos médicos do sistema. Na hora em que acontecia algum problema, a gente tinha que ir lá fazer parte, né, do time que buscava encontrar a solução. E muitas vezes a gente lida, quando trabalha com a manutenção, ou fazendo paralelo agora para com os amigos, né, que lidam no campo da medicina, os profissionais da área médica, médicos, enfermeiros, tiveram que ir para o campo de batalha para lidar com o combate, né, o atendimento às pessoas, né, que estavam, que contraíram a Covid-19, e vão então para esse verdadeiro campo de batalha, numa tarefa de muita nobreza que nos cabe ressaltar aqui nesse momento e agradecer pelo trabalho de todos eles. Nesse momento, você está indo para o campo de batalha, para o caos. Mas uma das coisas que a gente lá na manutenção percebeu logo,
e que certamente os médicos e enfermeiros perceberam na sua atuação mais recentemente, é que no meio do caos, a pior coisa que você pode fazer é se desequilibrar. Porque na hora em que você, no meio já, como se diz aqui no popular do Nordeste, no furdunço, você se desequilibra, bota a mão na cabeça e fica desesperado, você não vai conseguir ter o equilíbrio suficiente para realizar a sua atividade. Então, a reflexão que esses nossos amigos fizeram e que eu, durante muito tempo trabalhando na manutenção, tive que fazer por força da profissão, era assim, olha, o mundo lá fora pode estar um caos, mas o meu mundo interior tem que estar equilibrado. Porque mesmo se o mundo lá fora estiver um caos e o meu mundo interior também, eu vou mergulhar dentro do caos e não vou conseguir resolver nada. Então, por outro lado, se o mundo lá fora está um caos, mas eu me coloco como um elemento para tentar de alguma maneira amenizar esse caos e consigo internamente fazer o equilíbrio, eu consigo contemplar de forma serena os acontecimentos e auxiliar de alguma maneira. Então a gente diz muito, inclusive em algumas palestras que a gente fez recentemente sobre a questão do bem e mal sofrer, diz assim, seria muito bom, meus amigos, se diante de um problema, diante de uma dificuldade, né, Tânia, Alisson, Camila, a gente está com problema, está com uma dificuldade, está com um conflito. E aí a gente se desesperasse, se lamuriasse, ai meu Deus, reclamasse, o senhor não está me vendo, fizesse aquele show, e as coisas se resolvessem. Mas a grande questão é que o desespero no momento de sofrimento não somente não resolve as coisas, como piora. Então, buscar a serenidade, além de tudo, e a gente vai ver isso já já com a nossa querida universitária Joana de Ângeles, é um ato de sabedoria da nossa parte. É um ato de sabedoria. Porque é a forma que a gente está buscando para conseguir lidar com a diversidade. Porque o desespero, infelizmente, até agora, dos estudos que nós fizemos, dos exemplos que nós fizemos, eu ainda não vi um caso registrado, não encontrei na codificação qualquer evidência de alguém que estivesse passando por um problema, por uma dificuldade, se desesperou, saiu correndo doido, desesperado pela rua e os problemas se resolveram. Não se resolveram. Não se resolveram. Muito pelo contrário. Ficaram piores. Então, a busca da serenidade é extremamente importante e é de muita sabedoria de nossa parte. E é um pouco disso que a nossa querida Joana de Ângeles vem nos falar. Poderia ter escolhido vários livros, mas eu escolhi um que particularmente eu gosto muito, que a gente tem usado mais recentemente nas nossas reflexões, chamado Episódios Diários. E nesse livrinho, Joana, a nossa querida universitária, tem uma mensagem que ela intitulou, vejam só que coincidência, que ela intitulou Serenidade Sempre. Eu conversei rapidamente com o Divaldo, perguntei se ele podia gravar, assim, pelo menos um áudio para a gente, porque nesse momento eu tenho certeza que vocês já estão um pouquinho cansados da minha voz, e aí não é que ele aceitou? E aí o Divaldo agora, na sua voz, vai trazer a mensagem da nossa querida Joana, com dicas preciosas, o momento da nossa live, em que nós vamos ter dicas preciosas sobre como é que a gente pode atingir esse estado de serenidade que vai nos equilibrar mais nessa era da ansiedade que vivemos. Divaldo, meu querido, seja bem-vindo, é contigo agora. Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança,
acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constituem teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Coisa boa, hein, meus amigos? Gratidão ao nosso Divaldo, gratidão à FEB TV, né? De onde nós buscamos esse material para compartilhar agora, né? E aí, eu não sei quanto a vocês, mas depois de uma mensagem como essa, é impossível a gente já não ganhar aí alguns níveis de serenidade, né? Alguns níveis de serenidade. Veja que a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa nessa noite, né? Uma boa reflexão consubstanciada, né, no Evangelho, na doutrina espírita, uma música maravilhosa, uma melodia suave de Tânia Soares e o Alisson Santos, e aí vem o Divaldo trazendo essa reflexão com a mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, já são, inclusive, dicas muito preciosas para que a gente possa caminhar na direção da serenidade. E vem Joana, então eu não vou ler a mensagem novamente, mas só destacar alguns pontos. Todo homem sábio é sereno, como a Joana fala, todo ser humano sábio é sereno. E aí ela vem nos dizer que a serenidade ela é uma conquista que se consegue como? Com esforço pessoal. E de que maneira? Rapidinho assim? Igual a gente espera receber o retorno das respostas do Zap Zap? Não, não é dessa maneira. É passo a passo. A serenidade é uma conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. E aí, de que forma a gente pode conseguir isso? Aí a Joana vai dando umas dicas. Pequenos desafios que são superados, uma irritação que se faz controlada, desafios emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. O espírito sereno já se encontrou consigo próprio, por isso a referência à questão 919A de O Livro dos Espíritos. É alguém que já comprou o bilhete do pacote turístico para a grande viagem que todos nós precisamos fazer, que é a viagem para dentro de nós mesmos. A serenidade, ela harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. A serenidade nos beneficia, mas a serenidade também beneficia o nosso próximo, beneficia aqueles que estão do nosso lado, inspira confiança, acalma e propõe afeição.
O homem sereno, nos diz Joana, já venceu grande parte da luta. E mais ao final ela vem dizer aqui, ó, a tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais, de alto valor, são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. E aí arremata nossa querida orientadora, tua serenidade, tua gema preciosa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Ah, mas foi fulano, foi Beltrano que pisou no meu calo, é porque você não conhece Ciclano, se você conhecesse não tem como manter a serenidade. E aí vem a nossa orientadora dizendo aqui, diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto, e não a sua vítima. Eu me lembro muito de um diálogo muito conhecido, lá quando Sócrates está nos momentos derradeiros condenado a tomar a cicuta, a sua esposa chega, né, meio que naquela condição de um desespero, de uma ansiedade, de não conseguir compreender. E aí, mas Sócrates, você está sendo condenado injustamente. Está sendo condenado injustamente. E aí ele, na sua serenidade, vai dizer assim, e você queria o quê? Que fosse justo? Que bom que se eu estou sendo condenado, é injusta a condenação. Estou sereno, tenho a minha consciência tranquila, não fiz mal a ninguém. Se é para ser condenado, que seja de forma injusta e não de forma justa. Porque se fosse de forma justa, significaria dizer que eu teria cometido alguma coisa da qual eu não pudesse me orgulhar. O estado de serenidade de alguém que segue tranquilo, né, consciente, autoconhecido, né? O grande sábio que nos trouxe o exemplo da frase que ele contemplou lá na inscrição no alto do templo do Delfos, conhece-te a ti mesmo. E aí vem a nossa Joana falando aí sobre todos os benefícios da ansiedade. Nós vamos deixar também a mensagem serenidade sempre do livro Episódios Diários como uma última dica nossa. E diante de tudo isso, o que é que a gente deve fazer, meus amigos, senão arregaçar as nossas mangas. Mãos à obra. Mãos à obra. Afinal de contas, mais uma vez, relembrando a nossa querida Joana, a serenidade é uma conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. Então, que essa noite tenha sido uma noite, não é? Tânia e o Alisson, amigos queridos, em que a gente pôde, muito humildemente, trazer algumas reflexões para nos auxiliar nessa verdadeira busca pela serenidade. Não tem receita de bolo, mas tem o nosso esforço permanente a cada dia de domar as nossas más inclinações, de procurar equilibrar a nossa balança e caminhar cada dia mais na direção dessa condição de equilíbrio. Muitas coisas podem nos ajudar, uma boa leitura, uma boa reflexão, o mergulho interior dentro de nós mesmos, aquele momento de silêncio íntimo que a gente precisa fazer através, por exemplo, do cultivo do hábito da oração, assim como vocês têm dito, né? Em tempos de pandemia, evangelho todo dia. E seguramente, uma das coisas que pode muito nos auxiliar para que a gente consiga cultivar dentro de nós essa semente tão importante que é a semente da serenidade, é a música, é a harmonia de uma melodia, são os eflúvios positivos que as notas musicais trazem, entrando dentro da nossa organização íntima e pacificando os nossos espíritos, e isso vocês, amigos queridos, sabem fazer muito bem. Então, ao tempo em que nós nos despedimos, deixando o nosso beijo carinhoso a todos os amigos que nos acompanharam aqui na live, eu peço que vocês nos tragam esse último momento de serenidade dessa live, trazendo então uma canção com a qual a gente vai finalizar o nosso momento de hoje.
Maravilha, Igor. Que noite, né? Porque os poucos minutos que eu pude acompanhar aqui me trouxe algumas reflexões. E uma delas, que você falou até no final aí, é a importância dessa harmonização, de ter o hábito da prece. Em alguns lugares por onde andamos, fazendo o evangelho no lar, de pessoas espíritas, para fazer o evangelho no lar, assim, de surpresa. Traga o seu evangelho. E a pessoa não sabia nem onde estava o evangelho. E aí, a gente, esse momento, a gente entendeu a importância de divulgar o evangelho no lar, para que as pessoas saibam. Às vezes as pessoas dizem: ai, que maravilha, vocês são tão abençoados, essas músicas lindas vêm no evangelho. Sim, se a gente não fizer o evangelho, não acontece. O veículo condutor, né, Igor? Sobre o que você estava falando, sobre tudo que você falou hoje à noite aí, eu trago uma reflexão no sentido de, para combater essa ansiedade, é preciso primeiro aprender a sofrer, como já foi dito, mas também a questão de aprender a conversar com Deus, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na última música aqui. Porque as pessoas não têm o hábito, e aí me incluo também, da prece. A prece que é esse veículo tão imediato, que nos leva diretamente a Deus, sem ser pinga-pinga, sabe? Já direto. E a gente aqui em casa, quando faz o evangelho, acontece tantas coisas maravilhosas, e eu acho que uma das coisas que combatem mesmo essa ansiedade dos dias atuais é justamente essa conversa com Deus. Aí Gilberto Gil falava, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Então, para mim, na minha forma de enxergar, é exatamente isso, combater todo esse rolo compressor, como bem você falou, com prece, com se comprometendo, né, todos os dias a ter esse diálogo com Deus. É isso. Verdade. Ou uma dica bem bacana é ouvir música. Ouvir música. Harmoniza bastante o lar, coloca aí no celular para tocar assim, lavando a louça, coloca o celular ali para ouvir o CD Seja Luz, coloca no computador, coloca o CD Encontro de Almas, coloca o CD de Tim Vanessa, coloca aí uma música que lhe acalme e que lhe traga essa concentração que precisamos ter para conversar com Deus. E aí até mudamos um pouco aqui, diante das suas palavras finais, para, como nas nossas palestras litero-musicais, vamos dar continuidade aí à sua fala. Quero ouvir a voz de Deus dentro de mim. Quero sentir o teu amor a me tocar. E em silêncio ficarei, olhos fechados vendo a luz que vem do Pai, e ouvindo o som do amor. Quero vibrar na sintonia com o bem. Quero chegar ao coração de mais alguém, irradiar a luz do amor que existe em cada um de nós, e entender que nunca estamos sós, porque o silêncio é uma prece, e assim podemos ajudar também, mentalizando os que precisam de amor. Controle os seus pensamentos e assim se entregue corpo e alma à missão do bem, e ajude alguém. Deus nos fala ao coração quando estamos em silêncio, em oração. Tente ouvir a voz que vem para te falar do amor, do bem.
Sinta como é bom estar em silêncio ouvindo a música tocar. Melodia se faz luz para iluminar seus pensamentos. Deus nos fala ao coração quando estamos em silêncio em oração. Tente ouvir a voz que vem para te falar do amor, do bem. Sinta como é bom estar em silêncio ouvindo a música tocar. Melodia se faz luz para iluminar seus pensamentos. Ouça o som que existe no silêncio dentro de ti. Quanta gratidão sentimos aí com a sua. Já estamos com saudade e daqui a pouco já vou pegar a garapa e marcar a nossa próxima palestra Lítero Musical. E olhe que essa camisa está me inspirando, viu? Essa camisa está me dando uma inspiração. Eu não vou dizer mais nada, que é para ser surpresa. Chegamos aí, querido, a mais de 50 pessoas assistindo a sua palestra de hoje, na 33ª Jornada Maurícia, né? Esse ano virtual. E com alegria e muita gratidão, como você está muito inspirado, eu gostaria de pegar mais um pouquinho de garapa e pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Gostaria também, antes de tudo, lembrar aí que está avisando aqui embaixo, né? O aviso que está aí é do estudo do livro Não Sofra Assim, de Betinha, né? Que estamos estudando aí todo sábado, a partir das 17 horas. O livro Não Sofra Assim, por Elizabeth Diniz. Amanhã teremos a própria Betinha, que vai passar o estudo para a gente, tá certo? Esse estudo muito bacana, iniciamos aí quase no início da pandemia, ajudou bastante, tem muita gente acompanhando, e eu fico muito feliz e grata por isso está acontecendo. Betinha também, né, está aí assistindo a palestra, deixou beijos para você e também, com certeza, ficará feliz com a presença de todos nós amanhã. E dando continuidade à nossa jornada, como Camila bem no início falou, próxima sexta-feira, com... Me ajude, Igor. Silvio Romero. Silvio Romero encerrando nossa jornada. Está fugindo das palavras de vez em quando, mas é isso mesmo. E na próxima quarta-feira temos o nosso programa Conversa Cantada, Voar, Voar. É com você, Igor. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Então, meus amigos, diante de todas as emoções desse momento, nós só temos como elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso mestre querido, em tom de agradecimento, para dizer ao divino amigo da nossa gratidão: obrigado, mestre, por mais esta valiosa oportunidade de conectar o nosso coração ao teu coração. E que essa conexão nos tenha permitido usufruir nesta noite das tuas doces vibrações, da paz, da calma e da serenidade que brotam de ti e da tua mensagem, Jesus querido. Que ela nos envolva, nos fortaleça e nos favoreça no sentido de caminharmos na direção desse equilíbrio, dessa serenidade, que é a característica marcante de todas as almas que já conseguiram colocar plenamente em prática os teus ensinamentos. Caminhamos nessa direção, Jesus amigo, buscando a cada dia sermos os melhores aprendizes
do teu evangelho. Crianças ainda que somos, espiritualmente falando, desejamos caminhar na direção da maturidade espiritual, na direção de colocar a cada dia mais em prática os teus ensinamentos, inesquecíveis ensinamentos que falam da importância de viver o amor em nossa vida. Que os nobres amigos da espiritualidade amiga possam envolver a cada um de nós que nos encontramos nesse instante reunidos pelos vínculos da afeição, pelos laços da fraternidade e do amor. Que eles nos envolvam com seu carinho, assim como aos nossos lares, e que, sob a proteção divina, possamos pedir humildemente a permissão para encerrar esse nosso momento. Jesus querido, com muita paz, com muita harmonia e com muita serenidade em nossos corações. Que assim seja.